Ministro, aliás, tem-nos habituado a fazer muitos orçamentos ao longo do ano. Parece que ele adora fazer orçamentos. No ano passado fez 3. Agora fez um segundo orçamento. E neste segundo orçamento, a primeira instituição a pôr em causa a credibilidade desse orçamento é o próprio Governo. Porque vem dizer, bom, nós apresentamos este orçamento, mas sinceramente não temos a certeza que ele possa ir até ao fim, porque possivelmente ainda apresentaremos um outro retificativo, depende da evolução da situação. E depende também da ida ou não ao Constitucional. Ora bem, o que porque me este parece... aqui é apresentado também, aliás... Bem, algumas das medidas, sim. Várias vezes são utilizadas as palavras Tribunal Constitucional sim, neste orçamento retificativo, mas, não é? O que me impressiona mais é que um governo, quando faz um orçamento, tem que confiar nele. E se tem alguma dúvida, então age do lado da segurança. Não arrisca, porque é mais importante apresentar um orçamento que não corra o risco de ser desmentido pela realidade do que o contrário. E este está a arriscar demasiado? Isso, não só está a arriscar demasiado, eu julgo que está a arriscar demasiado, acho que a nossa frente orçamental e a frente, portanto, o déficit está em grave risco, pelas razões que já lhe direi, mas o que me impressiona é que como é que se pode ter confiança na política económica de um governo que apresenta um segundo orçamento retificativo e ao mesmo tempo que o apresenta diz que pode apresentar um outro que retifique este, que por sua vez já retifica o primeiro. Portanto, este quando entra em vigor, propriamente já não está muito certo, é? O governo já não está muito certo de si próprio. Quer dizer, nós temos um governo assustado, isolado, mas também absolutamente bloqueado nas decisões que pretendia tomar e que já tem medo de tomar. Bloqueado porquê? Bom, bloqueado por diferentes razões, porque não tem consenso interno e porque também tem medo das reações à sua própria política. Veja bem, este orçamento retificativo foi apresentado uns meses depois do último orçamento. Nesse último orçamento, o governo disse que a consolidação orçamental, isto é, a redução do déficit, se conseguiria este ano com base no aumento da receita. 80% era o aumento da receita, o célebre aumento dos impostos. E agora vem confessar neste orçamento retificativo que vamos ter menos 1.600 milhões de receita. Cai 4,5%. Um grosso engano. Quer dizer, isto não se trata de um pequeno engano, trata-se de um engano logo num 1% do PIB, ou cerca de 1% do PIB. Quer dizer, o que eu esperava é que o Governo, ao longo de todos estes falhanços, já tivesse reconhecido o seguinte: o problema não é pequenos acertos. Eu compreendo que uma medida pode ter mais impactos recessivos e isso não estar de acordo com aquilo que são alguns modelos de previsão. Como ex-primeiro-ministro está perfeitamente isso também, não é? Com certeza, e vivemos numa época de incerteza. Agora, com tantos falhanços ao longo destes 2 anos, era a altura para o Governo perceber que o problema não é das pequenas medidas e do efeito das medidas. O problema é da política que está a ser seguida. E se a economia cair ainda mais, o buraco nas receitas poderá ser ainda maior? Eu acho que sim, mas neste orçamento os desafios são duplos. Não é apenas do lado da receita, é também do lado da despesa. Sim. Em particular com o subsídio de desemprego e em particular com outras parcelas da despesa. Eu, como lhe digo, acho que o exercício orçamental está muito comprometido. Mas outra instituição que esta semana veio pôr de cima da mesa esse perigo orçamental foi o tal. Sim. Ao dizer que o déficit do primeiro trimestre, segundo as suas contas, em contabilidade nacional, segundo a sua estimativa, é de 8%. No ano passado tinha dito que o primeiro trimestre foi de 7,9%, mas repare, que comparação é que podemos fazer? É esta. É que no ano passado tivemos um déficit de 6,4%. E no primeiro trimestre, segundo a UTAU, 7,9%. Agora temos um déficit estimado pela UTAU de 8% e que deve ser que teremos no final do ano. E quando o Primeiro-Ministro diz que esses números não coincidem com os do INE? Bom, o Primeiro-Ministro também não sabe, porque os números do INE ainda não foram revelados, os números do INE só serão revelados mais tarde. O que eu julgo é que, em termos orçamentais, nós estamos a enfrentar um desafio muito sério. E o Governo está a empurrar com a barriga estes resultados. Os 5,5% é são impossíveis? Os 5,5% eu acho que estão muito dificilmente Agora, o TAU, atingidos. que é a Unidade Técnica de Apoio ao Orçamento, não põe completamente de lado a hipótese de se conseguir chegar a esse objetivo. Eu acho que é muito difícil chegar não aos 5,5%, mas acho que é difícil chegar aos 6,4% que a OCDE prevê. É por isso que eu acho que a frente orçamental está posta em causa. Mas breve síntese de todos estes números da OCDE, do ranking da competitividade, da UTAU. Verdadeiramente o que nós temos aqui é o seguinte, é o retrato de um falhanço. Isto é, nem economia, nem emprego,
Nem consolidação das contas públicas, nem competitividade. Verdadeiramente, esta é a história desoladora de 2 anos de falhanço de governo económico. O governo está a fazer precisamente 2 anos. Portanto, voltando ao início, o PS faz bem em chumbar este orçamento retificativo? Sim, o PS, aliás, já tinha votado contra o orçamento inicial, faz todo o sentido, tanto mais... Tem coerência? Não apenas por coerência, que este orçamento retificativo tem algumas medidas ainda que agravam aquilo ao qual o Partido Socialista sempre se opôs, nomeadamente, tema que iremos falar a seguir, os despedimentos. A função pública, exatamente. Em relação à reforma do Estado português, é um dos lugares